Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Saudações, mais uma vez estamos aqui para debater temas importantes, né, e temas estruturantes para o desenvolvimento, por que não dizer, sustentável da agricultura familiar. Né? Sou Saulo Amorim Ramos, mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, com ênfase em Educação Ambiental, especialista em Gestão Ambiental, especializando em Agricultura Orgânica, graduado em Pedagogia, técnico em Agropecuária e agricultor de base agroecológica. E hoje a gente traz aqui um tema muito importante mesmo para o processo de agregação de valor, né, da produção da agricultura familiar, mas uma agregação com responsabilidade, quando a gente vai tratar das agroindústrias, onde a gente processa ou transforma, como bem dizer, beneficia os produtos que até então estavam in natura no campo, né? Mas, para isso, há normas, há procedimentos que possam assegurar não só a qualidade, né, como também a eficiência desse processo e, logicamente, ao final, a gente tem um produto seguro, sustentável e que gere vida e não problemas, principalmente relacionados à saúde, para os nossos consumidores e consumidoras, né? Então, nosso tema de hoje aqui é boas práticas de fabricação para a agroindústria familiar, com a parte tratada sobre higiene e limpeza na agroindústria. Vale lembrar, né, que esse foi um material produzido, né, seu volume 1, que trata sobre higiene e limpeza na agroindústria, né, com o POP, né, Procedimento Operacional Padrão. Quando a gente compreender isso, a gente terá todas as condições de fazer uma rotina, um cotidiano na nossa agroindústria que nos traga segurança de todo o momento, seja do processamento ou de beneficiamento de alimentos. Lembrando que esse material foi produzido pelo governo do estado da Bahia, né, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e não secretária, a Superintendência de Agricultura Familiar, a Diretoria de Agregação de Valor e Acesso ao Mercado e a coordenação do programa Prosemiárido, né, como também junto à coordenação de agroindústrias. E essa foi uma elaboração da Patrícia de Cerqueira Violante, né, da SEAGRE, né, através da DAB, SDR, SUAF e o GESFAB, né, e uma colaboração, né, direta de Roberto Reis, da Divisa, né, Bahia, da Elizabeth Oliveira Costa Santos, da SDR, SUAF, Daniel Costa Ferreira, SDS, SUAF, que tratou também, e da revisão, a professora Dorine Cerqueira e Daniel Costa, né, da SDR SUAF, naturalmente contando com apoio, desculpa aí que ficou um pouco confuso aí, mas acredito que tenham compreendido, né, contando, logicamente, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária na Bahia, a ADAB, né, no ano de 2018. Então, a gente traz esse material para fazer uma releitura desse processo, elencando que todo esse conjunto de atores, né, e atrizes, né, sociais construíram, né, a várias mãos esse manual, elaborou esse manual de boas práticas de fabricação da indústria familiar, e hoje a gente traz para uma releitura, sabendo que procedimentos esses que estão totalmente atualizados para o nosso momento, e principalmente quando, diante do estado de pandemia, a gente se preocupa cada vez mais com relação das possíveis fontes de contaminação ou até mesmo de ter acesso a alimentos seguros, né? E aqui a gente vem com um primeiro tópico, né? Contaminação. Para a gente discutir sobre isso, a gente precisa entender primeiro o que é a contaminação. E aqui vocês estão visualizando itens voltados, como, por exemplo, a gente observar aqui essa contaminação
que ela está junto ao alimento consumido, tá aqui um consumidor, né? Mas que muitas vezes ela não é perceptível. E aí outras sim. Então, nesse conceito do que é contaminação, a gente diz que é o resultado do efeito de contaminar, ou seja, de alterar o alimento com materiais, micro-organismos, micróbios ou substâncias tóxicas para a saúde. Então, aqui traz um bom exemplo. Há itens que são perceptíveis e outros que não são. A gente vê um prego, a gente vê um vidro, a gente agora não vê uma bactéria, né? Pode não ver outros micro-organismos ou mesmo substâncias tóxicas que no ato do processamento ou beneficiamento, porventura pode ter entrado em contato com esse alimento e chegado até a nossa mesa, né? E assim seguimos compreendendo que há, dentro das possíveis formas de contaminação, a contaminação física, né, que é quando materiais sólidos como plásticos, unha, cabelo, madeira, pedra, vidro e outros são encontrados em alimentos, né, e infelizmente já fomos surpreendidos por vários dessas formas de contaminação física, né? E aí quem nunca se deparou com um cabelo, né, em um prato, né, ou até mesmo um pedaço de plástico oriundo da embalagem daquele produto, né, madeiras, né, e enfim, uma diversidade de produtos de origem física que pode ser considerado enquanto contaminação desses alimentos. Assim, a gente passa para o tipo de contaminação química. Ocorre quando encontramos no alimento produtos de limpeza, inseticidas ou lubrificantes, por exemplo, né? Temos alguns tipos de materiais, de produtos, né, como é o caso, citar aqui, a farinha, né, onde a agroindústria da farinha você tem uma prensa, que é para justamente retirar a manipoeira, né, o líquido que tem naquela massa da mandioca. Mas essa prensa ela tem uma parte que ela é lubrificada. E, porventura, por um erro, um deslize, um descuido, esse lubrificante pode ser encontrado junto a essa farinha. Mesmo passando pelo processo de torrefação, onde vai lá para o forno, essa farinha ainda pode conter esse tipo de produto, né? Como, por exemplo, gente, a gente vai fazer um processamento ou um beneficiamento e foi feita a limpeza dos utensílios, né? As panelas foram lavadas, mas no processo de enxágue não foi feito da maneira adequada e ficou resíduo de detergente, né? Quando mais, isso pode acontecer desde a origem do campo ao tempo que na produção, né, primária, ou seja, lá no campo onde está produzindo, seja uma cenoura, uma beterraba, né, uma cebola, ou até mesmo produtos de origem animal, e a gente encontra, né, pesticidas, inseticidas, agrotóxicos como residuais nesses produtos. Então, essa é uma forma de contaminação química, né? E outra forma de contaminação, que é a biológica, e não menos importante para discutirmos as boas práticas, né, é quando ela acontece pela ação de micróbios, né, nos alimentos, que pode ser fungos, micro-organismos, na verdade, que podem ser fungos, né, bolores, e leveduras, que esses fungos eles podem se apresentar nessas duas condições, né, e bactérias, né, que pode ser outros protozoários, vírus, né, vermes, e essa é uma contaminação que, em alguns casos, pode ser perceptível pela mudança de cor, né, pela questão de odores que sejam oriundos de tais alimentos, que possam estar com esse tipo de contaminação. Mas outras não é perceptível, nem pela questão do olfato, nem pela questão da visão. E aí a gente fica, né, refém e com um grande risco de consumir alimento com esse tipo de contaminação. Lembrando que quaisquer um dessas variáveis, seja ela física, seja ela química, ou seja ela biológica, pode levar a riscos, né, inclusive letais, ao ser humano que vier a consumir, né? Então, a gente vem, né? Então, como que os micróbios chegam nos alimentos, aos alimentos? Aí a gente vem aqui com algumas possibilidades, né? Os micróbios estão presentes em todos os lugares: água, ar,
poeira, solo, alimentos, animais, equipamentos, nas pessoas, e aqui vale destacar, né, porque a gente pode cometer alguns deslizes nesse processo, porque somos o agente mais ativo que existe em uma unidade de processamento ou beneficiamento dentro de uma agroindústria, no nosso caso, falando das agroindústrias familiares. Como, por exemplo, gente, nas unhas pode ser um canal para essa contaminação através da chegada dos micróbios nos alimentos. A própria pele, a boca, cabelos, intestinos, né? Aqui estou com um bom exemplar de um possível meio de contaminação, caso não seja tratado ou protegido da maneira adequada em uma agroindústria, que é a barba, né? Eu tenho aqui os cabelos, que se eles não estão envoltos aqui com uma touca de proteção, pode trazer danos severos, né? Porque, porventura, pode ter algum contaminante, algum micróbio em alguma dessas partes. A minha saliva, ao tempo que estou manipulando esses alimentos, ela deve estar naturalmente protegida, né? Para evitar esse tipo de contato. Então, assim, a gente muitas vezes observa o que é externo, o que é físico, o que é estrutural da agroindústria, mas passa despercebido, né? Atores e atrizes que estão ali atuando no cotidiano e que pode ser uma fonte importantíssima de transporte desses micróbios até os nossos alimentos que estão sendo processados ou beneficiados. Eles chegam também aos alimentos através de práticas inadequadas, né, com o uso de utensílios sujos, mãos sujas, como a gente já tinha dito, fio de cabelo, né, e a presença de animais. Isso aqui é interessante, né? São os ratos, baratas, aves, que podem se instalar nesses ambientes e serem fontes importantes também da contaminação através de micróbios, né? Como água contaminada e poeiras, né? E vale aqui ressaltar que as águas, a depender da sua origem, ela deve passar primeiro por um processo de análise para ver se é possível a utilização dessa em uma agroindústria e, em seguida, também, caso ateste, né, o possível uso dela, atentar se há necessidade de um tratamento específico diante do que foi constatado nessa análise. Então, não é brincadeira, a coisa é muito séria e a gente deve levar rigorosamente, né, todos esses aspectos para que a gente evite que esses micróbios cheguem até os nossos alimentos junto às nossas agroindústrias. Logicamente que isso vale também para o nosso dia a dia, nas nossas residências. Esses cuidados eles são totalmente aplicáveis às nossas residências, né? Então, as boas práticas de fabricação para a agroindústria, elas consistem em alguns elementos, né? São práticas obrigatórias do processo de produção de alimentos e de outros produtos. São normas e procedimentos relacionados ao controle do ambiente e das pessoas para impedir a contaminação do produto final, do produto que vai chegar à mesa. Muitas vezes, já com processo de assistência técnica, extensão rural, o bom acompanhamento, né? Temos lá os nossos agentes comunitários rurais, temos as equipes de assistência técnica, no nosso caso, como a FETRAF, que pode passar toda a orientação aos agricultores e agricultoras, né, familiares, e esses e essas conseguem fazer um excelente trabalho de produção primária, mas ao tempo que esse produto chegou lá limpo, isento de agrotóxicos, com todos os parâmetros que poderiam ser seguidos em termos de higiene e manipulação desses produtos, desses alimentos, e chega na agroindústria, e esses procedimentos que são relacionados ao controle do ambiente das pessoas não são adequadamente desenvolvidos, esse alimento passou a receber uma contaminação e o seu produto final, ou quando chegar à mesa, pode estar contaminado. Então, isso daí é todo um processo, são normas e procedimentos relacionados ao controle de ambiente e das pessoas para impedir a contaminação do produto final. Torna a produção mais barata e com menor risco de contaminação. Garante a integridade do produto e a saúde do consumidor. Quando a gente traz aqui que torna-se mais barata, porque imagine vocês,
o trabalho que uma cooperativa, que uma associação, né, que uma unidade produtiva familiar terá que ter, ou teria que ter, caso, né, fosse constatado que aquele produto processado ou beneficiado, que já está na prateleira, que já está disponível para os consumidores e consumidoras, está com determinada contaminação. Para início de conversa, haverá um custo para a retirada desse material, que é de responsabilidade de quem fabricou, né? Uma vez isso ocorrendo, e caso venha a haver algum dano a alguma pessoa que, porventura, antes da retirada desses materiais da prateleira, tenha consumido, a gente, no caso, a pessoa ou a unidade, né, produtiva familiar, ou a cooperativa, ou a associação, que assim procedeu com contaminação desse material, naturalmente vai ter que arcar com todos os custos do dano causado pelo consumo desse produto contaminado, né? Garante a integridade do produto e a saúde do consumidor. Logicamente, se a gente tem um produto que ele segue todas as normas, todos os padrões, todas as normas e procedimentos de operação, né, quanto à higiene e manipulação desses alimentos, naturalmente, a integridade desse produto, que isso subentende-se a integridade das pessoas e dos empreendimentos que fabricaram esse alimento, que processaram esse alimento, terá assegurada. E a gente tem aí uma relação de confiança sendo consolidada cada vez mais com o consumidor, porque tem a ele a sua saúde também assegurada pela ingestão de produtos, né, com qualidade, né, e com a higiene em todo o seu processo desenvolvida da maneira adequada. Então, sim tornar a produção mais barata e com menor risco de contaminação, garantindo, né, a integridade do produto e a saúde do consumidor. Aqui é bem interessante porque a própria imagem, né, que ela traz aqui uma forma aqui de um círculo que ele se movimenta em uma direção porque ele consegue aqui se retroalimentar, né? Isso aqui é uma perspectiva que traz aqui, como a gente já tinha colocado, né, desenvolvido aqui esse organograma, né, dessas ações, ou esse fluxo, né, de resultados, né, de parâmetros que devem ser seguidos, ou, na verdade, de objetivos tratados aqui junto, né, as boas práticas de fabricação na agroindústria, né? A SDR, a SUAF, em 2018, estabeleceu, só para reforçar, que quando ela assegura que os requisitos mínimos de higiene e organização sejam cumpridos, ele traz uma perspectiva que reduzir o desperdício e trabalhar com segurança, que, por sua vez, visa também, né, buscar sempre a qualidade dos produtos durante todas as fases de produção, e que, naturalmente, vai integrar todas as áreas da agroindústria e garantir que todas tenham infraestrutura que precisam. E, novamente, para quê? Para assegurar que os requisitos mínimos de higiene e organização sejam cumpridos. E, com isso, reduzir o desperdício e trabalhar com segurança. E, por sua vez, vai buscar sempre a qualidade dos produtos durante todas as fases, que volta novamente a integrar todas as áreas da agroindústria, né? Para, por sua vez, garantir que todas tenham a infraestrutura que precisam. Então, esse processo aqui de boas práticas de fabricação, ele é importantíssimo, porque ele não é um ciclo, né, ao contrário de sempre quando a gente se refere a ciclo vicioso, não. Esse aqui é um ciclo que ele é retroalimentado no sentido de assegurar a consolidação das boas práticas de fabricação. E aí a gente parte, né, falando do processo de higienização, temos aqui, e aqui ao nosso lado, né, a nossa modelo, né, devidamente paramentada, como se deve rigorosamente estar quando se trata da manipulação de alimentos. E a gente trata aqui na higiene pessoal, né? Todas as pessoas envolvidas no processo de fabricação, na agroindústria, devem manter bom hábito de higiene. Isso aí é muito importante. Por quê, gente? A gente tem a possibilidade, quando a gente fala de bom hábitos de higiene,
ter a condição, naturalmente, da gente não estar cometendo equívocos, né? Como é que na unidade produtiva, na agroindústria familiar, eu tenho uma série de procedimentos, né? E as pessoas envolvidas no processo de fabricação não têm no seu cotidiano bons hábitos de higiene. Isso se torna complicado, né? Isso é uma questão cotidiana. Isso é algo que não dá para vacilar, porque um simples deslize nisso aqui pode colocar a perder ou um lote que está sendo fabricado, ou talvez até mesmo a própria reconhecimento, né, daquela agroindústria como algo que está atendendo todas as normas de vigilância sanitária. Então, isso é muito importante. As pessoas envolvidas devem ter, sim, bons hábitos de higiene. Boas condições de saúde. Como é que uma pessoa que, por exemplo, esteja resfriada, né, e vai para uma agroindústria, está correto? Lógico que não. Essa pessoa deve comunicar a coordenação, a direção dessa agroindústria e se manter afastada, né, desse espaço. Inclusive, agora, como estamos nesse estado de pandemia, e vai ser algo que teremos que ficar vigilando durante muito tempo, né? Não sendo pessimista, é lógico, mas é porque nos redobra a necessidade dessa vigilância redobrada para outros tipos de vírus, para outras possibilidades, né, de pandemia, né, que naturalmente possa estar em potencial de desenvolvimento. E essas pessoas estão com febre. Como é que a gente sabe que isso aí é uma febre oriunda de uma infecção, de um resfriado mais forte ou do Covid-19? Então, a gente não pode, de hipótese alguma, considerar que uma pessoa que se envolva nesse processo, ela não esteja em boas condições de saúde. Como também, né, para evitar esse risco, é preciso adotar hábitos de higiene geral. E especialmente, com nossas mãos. E muitas vezes não é levado em consideração. Não é porque tivemos, né, a questão do uso do álcool em gel pela questão do Covid-19, né, e nós não fazemos a verdadeira higienização de nossas mãos. E isso é um pecado. O álcool em gel, a 70%, que está sendo tão utilizado, né, por nós cotidianamente, ele tem a sua função, mas isso não anula a necessidade da gente estar fazendo a higienização de nossas mãos. Água e sabão. Sempre foi um bom mecanismo para a gente ter potencializado aqui todas as possibilidades de segurança, e isso é uma questão de saúde pública, gente. Isso é uma questão de saúde pública. Ah, mas aí é minha mão, eu não estou deixando de lavar. Sim, e se esta mão que está contaminada, eu não higienizei de determinada forma, manipulei uma quantidade de alimentos, de um lote considerável de alimentos, e muitos e muitas, né, consumidores e consumidoras ingeriram esse produto e passaram mal. Ou, no extremo, chegaram a óbito. Então, é sim uma questão de saúde pública, quando a gente parte de uma ação individual, mas pensando no impacto que isso pode gerar em um todo referente aqui à sociedade. Hábitos de higiene, né, que ajudam a diminuir e prevenir o risco de contaminação. Quais são esses, né? Tomar banho diariamente parece tão lógico, mas precisa ser lembrado, né? Quem trabalha com isso, né, inclusive vários banhos, se for necessário, durante a noite, a depender, né? Como é que eu estou na área interna da unidade da agroindústria, né? E aí eu, porventura, tenho alguma emergência, algo a ser feito, né, fora desse ambiente, saio desse ambiente, né, entro no ambiente, seja ele com poluição, né, através de gases emitidos pelos veículos, seja através de poeiras, né, seja através de algum produto que lá eu acabei manipulando, ou através da conversa que eu tive com outras pessoas sem o uso de máscara, e a própria saliva pode ter caído, né, também sobre partes do meu corpo, né, e imediatamente eu desejo retornar para dar continuidade ao trabalho da agroindústria. Eu não tenho que tomar outro banho?
É óbvio, né? É óbvio que isso deve ser feito, e principalmente no estado de pandemia que nos alertou para redobrar os cuidados quanto a isso, né? Manter os cabelos presos, né, com rede ou toucas, né? Homens sem barba. Tá vendo, gente? Eu sei o que é isso. Porque para entrar em agroindústria, tive que desfazer várias vezes, né, do meu mimo, né, da minha barba, do meu velho bigode, né, porque é norma, é procedimento. Não adianta a gente ficar criando, né, argumentos, né, querer inventar desculpa. Não, eu uso uma máscara maior e tal. Não funciona, gente. Se o procedimento são homens sem barba, nós homens devemos trabalhar com a agroindústria sem barba. Se está dizendo que tanto homens ou mulheres, né, que naturalmente temos cabelo, o meu tá, acho que é modelo aqui, viu, gente? Não é que está diminuindo não, mas tá, tem um pouco, né? Mas tenho que usar touca, né, ou rede para justamente proteger e evitar que qualquer um desses fios aqui caia, né, no preparo, né, caia nos alimentos. Vestir uniforme somente na área de preparo dos alimentos. Lembra que eu falei, opa, surgiu uma emergência, preciso sair, né? Aí eu saí com a veste que eu estava lá, com o uniforme que eu estava manipulando aquele alimento, e aí eu quero voltar a comer, além do banho, ainda vou usar aquela roupa que teve externamente? Não, em hipótese alguma. Trocá-lo todos os dias e mantê-lo limpo e conservado. Um bom indicativo, se ele está sendo mantido aqui limpo e conservado, vai pela própria cor. Nas agroindústrias, em qualquer agroindústria, em qualquer espaço de manipulação de alimentos, observe qual é a cor do uniforme. A cor branca. Justamente porque é fácil de identificar se está limpo, se está bem conservado, se ficou resíduos do dia anterior. Olha, está dizendo que é para a gente trocar todos os dias. Entendo. Isso significa também, caso não seja descartável, né? Aquele equipamento, aquele EPI, né? O equipamento de proteção individual, aquele uniforme, ele tem que ser limpo. Terminou o expediente, tem que ser higienizado, sanitizado, para no dia seguinte poder ser utilizado. É o exemplo das botas, né? Você não vai trocar, jogar a bota todo dia fora, não. Tem que limpá-las, sanitizá-las, para no outro dia poder fazer o uso das mesmas, né? Caso não tenha outros pares de bota para ser utilizado. É proibido usar anel, pulseira, colar, relógio, maquiagem. Opa, olha aqui a possibilidade de uma contaminação. Quais são os produtos que tem na maquiagem, na base, no lápis de olho, no batom, né? Quais são esses produtos? Será se eles não podem também trazer elementos em sua composição que podem contaminar esses alimentos? O relógio, vocês já observaram que nos relógios tem vários cantos, né? Vários espaços onde pode ser acumulado líquidos, poeiras, né? Sujeiras, restos de alimentos. Não pode colar. Imagine, gente, o nosso suor ficando impregnado, né, nesse colar, as pulseiras da mesma forma, né? Inclusive com a fricção, por algum movimento que a gente possa fazer, esse colar, essa pulseira pode se desprender, cair dentro do alimento. Os anéis, né? Para quem usa aliança, para quem usa anel, por favor, tomar muito cuidado enquanto a isso, tá bem? Se a paixão é muito grande, tire o anel, guarda lá direitinho na bolsa, não sumam, viu? Depois reutiliza não, gente. Depois recoloca, né? Melhor dizendo, né? Tá certo? Não fumar. Uau! Isso daqui é surreal a gente acreditar que ainda existe. E existe, gente. Infelizmente, né? Algumas fumantes, acham que o fato de fumar fora da agroindústria, eliminar o cigarro ou descartar o cigarro, na maioria das vezes, infelizmente, faz isso, né? E voltar para a agroindústria, já é o suficiente, a fumaça ficou toda lá. Mas, desculpem falar isso, só quando você retorna é perceptível. Quando a pessoa retorna ao ambiente, principalmente no ambiente fechado, né, ainda vem com a carga muito grande, né, das fumaças, com
centenas e centenas de contaminantes que existem, infelizmente, da composição de cigarro, né? Por favor, quem puder parar de fumar, em prol da saúde, façam isso. E se quiserem trabalhar com a agroindústria, para partir ali com, logicamente, pensando em alimentos e segurança, não combina. Cigarro, né, e agroindústria não combina. Tossir ou espirrar no local, precisa de falar, algumas atividades dentro de uma agroindústria, a gente não faz o uso da máscara. E aí, se eu tossir, né, se eu espirrar, naturalmente eu não vou estar ou saliva ou secreções aqui que pode trazer agentes contaminantes para os alimentos? Lógico, é óbvio que isso aí ocorre. Por isso que lá atrás a gente falou, né, bom estado de saúde. O espirro pode se dar por uma irritação, mas isso aí é um caso à parte, e aí, naturalmente, máscara, né? Isso aí já nos auxilia enquanto a isso. Não comer ou provar com as mãos os alimentos produzidos. Eu acho que isso aí não precisa contaminar por si só, ou comentar, né? Por si só, já traz aí o indicativo de por que não é orientado comer ou provar com as mãos os alimentos produzidos. Risco de contaminação biológica. Não sabemos o que tem, ó, entre as unhas, na nossa mão. Pode ser que tivemos um ato falho e não higienizamos direito a mão e está lá o produto agora contaminado. Quem canta seus males espanta, né? Mas na agroindústria vamos deixar lá. Por que não instalar um sisteminha de som ambiente, né? Já que a música nos traz alegria, né? Nos tira a fadiga do trabalho, né? E todo o trabalho, todo o labor, né? Ele pode em algum momento se tornar cansativo. Vamos tentar ver se a gente coloca lá um sonzinho ambiente com autorização, tá certo? Da agência que pode regular essa possibilidade, viu? Estou falando aqui, mas até num tom de brincadeira, viu? Por que, gente? Cantar, assoviar, falar demais, manipular dinheiro durante o preparo dos alimentos são todas formas possíveis de contaminação, né? Cantar, assoviar, falar demais, né? Além que pode dar trabalhar até o próprio desempenho, né, no processo da indústria, né? A gente tem a possibilidade de estar colocando muita saliva naquele ambiente, né? E, naturalmente, manipular dinheiro, isso é absurdo, né? Tem um setor administrativo da agroindústria que é responsável para tratar com a questão de dinheiro, tá bem? Não somos nós que vamos fazer isso, aí que estamos lá inseridos no processo, inserido dentro da agroindústria, tá ok? Nunca coçar o nariz manipulando alimentos, pois é o local de maior contaminação de estafilococcus, bactérias contaminantes de alimentos. Dá aquela coceirinha, aquela angústia, pedir, ajustar, pedir licença, ajustar lá com a pessoa que está coordenando aquele processo, ou até mesmo se você for você a pessoa que está coordenando, né, se retirar para esse processo lá, né, ir ao banheiro adequado, o banheiro da agroindústria, não é um banheiro externo, né, de uma casa próxima, não, da agroindústria, que ele está devidamente higienizado, sanitizado, chega lá, fazer todo o processo de limpeza do nariz ou o que for necessário, se higienizar novamente todo o processo de limpeza das mãos, se for necessário, diante do ocorrido, do acidente ocorrido, né, trocar as vestes para voltar e continuar fazendo o processo de manipulação dos alimentos. Não manipular alimentos estando doente, a gente já falou isso, né, com cortes, feridas ou curativos, óbvio, né? A gente pode ter no corte, numa ferida, no curativo, uma série de bactérias que podem contaminar os alimentos. E manter a carteira de saúde em dias com exames periódicos. Isso daí é um regulamento, naturalmente os empreendimentos que possuem a agroindústria, né, deve estabelecer dentro do seu cronograma anual uma periodicidade de exames para todos os envolvidos, para todas as envolvidas no processo de manipulação de alimentos, ok? Inclusive para o pessoal do setor administrativo, que acredita por estar numa área externa e tal, volta e meia pode fazer uma visita
a esse espaço, volta e meia, tenha que corrigir alguma questão ou verificar alguma questão a ser melhorada nesse ambiente. Então, naturalmente, tem que estar com a carteira de saúde em dias. E vamos redobrar nossos cuidados quanto ao Covid-19, se necessário, proceder com a realização dos testes para verificar a nossa condição de saúde e assim a gente não correr nenhum risco, né? Dizem que o prevenido morreu de velho, mas o desconfiado, ó, vive até hoje, viu? E assim seguimos, né? Como a gente já está aqui, já fazendo os indicativos, né, de como proceder, com toda a parte da higienização, aqui a gente vê um passo a passo do nosso processo de higienização das mãos, né? Como a gente deve proceder? Né? Molhe as mãos e aplique o sabão, olha só. A gente, com a mão molhada e depois aplicar o sabão, a gente vai ter mais eficiência na distribuição desse produto, tá ok? Esfregue bem as palmas das mãos, os espaços entre os dedos, as pontas dos dedos e encaixe das unhas, suba para o antebraço, esfregue, esfregando sempre por aproximadamente 5 segundos. Olha o encontro aqui das unhas, gente, ó, pode acumular, a gente precisa limpar. Muitas vezes a gente acha que lavar as mãos, mas a gente tem aqui, ó, o antebraço, que está muito próximo da mão e pode ter áreas contaminantes, né? A gente tem a nossa palma da mão, a gente tem aqui, ó, entre os dedos que precisam ser higienizados, então a gente pode usar dessa técnica de entrelaçar os dedos, né? A gente muitas vezes dispensa essa área aqui, gente, ó, entre o polegar e o dedo, como é que é? Dedo indicador, bicho, é assim, vou nem falar de fazer isso direito, viu? E aqui a gente faz, né, esse movimento circular que permite a limpeza dessa área, tá bem? Ok? É assim, viu? Dedo indicador, não é daquele jeito que eu fiz, não. Nosso dedo polegar e o dedo indicador, com a mão aberta, é assim que se mostra. Para os bons entendedores entenderão. Enxaguar-se, né, sempre e secar. Pô, sempre, ó. Enxágue-as e seque-as. Como é que eu enxaguei? A minha mão está úmida. Se eu vou manipular os alimentos, pode ser que esse espaço agora de umidade, né, possa ser um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias. Então, eu tenho que fazer, ó, enxaguar de lá na indústria, de preferência com papel toalha, né? Porque, gente, esse papel será descartado, né? E, naturalmente, se a gente coloca ali uma toalha, ela vai ficando úmida, né? Pode ser uma área que esteja um pouco mais com calor mais elevado e, naturalmente, a gente vai ter problemas, né? Com a proliferação de bactérias, tá bem? E aí, passa um antisséptico, né? Álcool 70% ou similar, né? Isso a gente precisa fazer, e principalmente agora, nesse processo, nesse estado de pandemia, né? Quando é muito importante, a gente, até aqui é bem interessante, né? Que quando é muito importante que esse cuidado seja sempre adotado ao iniciar o trabalho, após contato com o lixo e objetos no chão, né? Antes e depois de ir ao banheiro, ao trocar de atividade. Opa, como assim? Eu estou no setor de recepção dos materiais. E por uma necessidade ou uma reorganização do pessoal, eu vou agora para dentro da agroindústria fazer o processo de lavagem desses animais, desses produtos, né? Falei animais antes, né? Pois é, desses produtos. E, por vez, possa ser que eu tenha necessidade de ir para o setor onde vai fazer a manipulação, o processamento, o corte, o cozimento. Como é que eu estou lá numa área praticamente que externa, que é a área da recepção, e vou para uma área de manipulação, já de processamento ou de beneficiamento desse produto, de cozimento, um exemplo desse produto. Tenho que fazer tudo isso, todos aqueles dados de higienização que a gente colocou, né, ao trocar de atividade, que isso fique bem claro, viu? Depois de usar o telefone, e aí a gente tem possibilidades, Enes, aí está aqui um bom exemplo,
O celular já tem vários testes, né, laboratoriais que traz índice alarmante, né, da quantidade de bactérias que pode se desenvolver num simples aparelho celular. Por curiosidade, quem usa capa no seu celular, tire a capa do seu celular e verifique a quantidade de poeira, a quantidade de sujidades que existe na capa. Tem mais um pouco de curiosidade? Tire a capinha do fundo do celular e observe internamente, principalmente para quem atua na zona rural, pela questão de poeira. A gente vai estar andando em terras vicinais, muitas sem pavimentação asfáltica. A gente vai estar na roça, né? Lá na fazenda, onde a gente está manipulando constantemente com produtos, né, que tem poeira. A gente pode estar em um curral, a gente pode estar em uma horta que foi utilizado um composto, um esterco, né? E isso vai naturalmente acumulando e atendemos o celular e tudo. E porventura, a gente bem sabe que na agroindústria, né, temos aí pessoas que desenvolvem duplas funções, tanto na produção primária, lá no campo, né, como também vai fazer o trabalho de processamento. E aí, naturalmente, esse celular ele deve ser rigorosamente higienizado, né, e de forma periódica, tá ok? A gente falou lá atrás, né? Bons hábitos de higienização, bons hábitos de higiene. E o fato de higienizar o telefone, isso está dentro, até porque é um item que a gente, é um produto, né, que a gente não dispensa, é um equipamento que está sempre com a gente por a necessidade de contaminação, nos dias de hoje, né? Após abrir a porta, né? Então, como é que eu pego na maçaneta ali e ela pode estar contaminada? Depois de pegar em dinheiro, óbvio, antes de comer, tá ok? Eu tenho que fazer esse processo de higienização e antes e depois de manipular alimentos crus ou já prontos, tá ok, gente? E sugiro também aqui a vocês, antes e depois de sair do banheiro, tá ok? A gente tem alguns, não vou dizer exatamente a gente, mas percebemos ainda algumas pessoas desenvolvendo o hábito de lavar as mãos só depois que sai do banheiro, né? A gente tem também o hábito de entrar em contato com o nosso corpo no banheiro por diversas formas, e aí, naturalmente, a gente tem que, antes, higienizar nossas mãos. E se a gente está entrando no banheiro com nossas mãos contaminadas, e a gente vai entrar em contato com o nosso corpo, então, naturalmente, primeiro, higieniza, lava, faz todo o processo, fazemos o uso do banheiro e, na saída, naturalmente, redobramos esse cuidado, fazendo novamente a higienização, ok? Aí partimos aqui para o processo de higienização das áreas externas, né? Antes tinha mostrado ali uma modelo, agora temos um modelo aqui fazendo o trabalho de limpeza. Mais uma vez, é bom olhar para o uniforme, toucas, luvas, né? Uniformes completos, ó, galocha, tudo isso para favorecer, né, o processo de manutenção de higienização da nossa agroindústria. E aí a gente vem na área externa, né? A área externa deve ser totalmente limpa, sem o acúmulo de lixo e objetos que não estão em uso. Ah, a cadeira quebrou. Ah, o liquidificador não está funcionando mais. Ele tem que ficar do lado externo da agroindústria, lá na calçada. Ah, a mesa entortou aqui uma perna, a gente não vai colocar aqui dentro, não, uma mesa que é utilizada para fatiar os alimentos. Ah, bota ela lá atrás. Não, em hipótese alguma, os produtos que não, os itens, utensílios e tal, que não estejam sendo equipamentos, que não estejam sendo utilizados, não pode ficar na área externa da agroindústria, tá ok? Isso impede, por exemplo, que roedores e insetos façam moradas ali, óbvio, né? Então vamos tomar cuidado com isso. E além disso, o estabelecimento não deve ter comunicação direta com residências. Lembra do que a gente falou? Ah, estou precisando utilizar o banheiro, vou usar o banheiro do vizinho, da vizinha. Não pode, viu? Isso é permanentemente proibido se a gente quiser seguir naturalmente as regras como de fato devem ser seguidas. Ainda sobre a parte da higiene das instalações, né, a gente tem que ter muito cuidado com a área interna. Essa daí é redobrada, o máximo que a gente puder ter de cuidados, deveremos, né? Pois a área interna deve ter tamanho suficiente para suportar o volume de produção,
de forma que as pessoas desenvolvam suas atividades com qualidade e segurança, né? A manutenção permanente é necessária para que não ocorra rachaduras, goteiras, infiltrações, mofo, né? Descascamentos, né? A limpeza deve ser feita sempre que necessário e ao final das atividades de trabalho. Quando a gente coloca que sempre que necessário, um exemplo, algum produto que é utilizado junto ao processamento ou beneficiamento dos alimentos ali, derramou no piso, a gente só vai deixar para o final das atividades de trabalho, para o final do expediente fazer a limpeza? Não. Sempre que for necessário. Ok? O utensílio que eu estou utilizando, uma faca, uma concha, algo do tipo assim, caiu no chão, eu só vou limpar lá ao final do expediente? Não. Sempre que necessário. E de regra obrigatória, sempre ao final das atividades do trabalho. Ok? Então, assim, a gente vem aqui para chamar a atenção, né? A limpeza do ambiente de produção, paredes, pias, pisos e ralos, deve ser feita da seguinte forma. Atenção, né? Lavar o local com água e sabão, enxaguar bem e retirar todo o sabão ou uma possibilidade de contaminação química aqui, tá ok? Deixar o local de molho, né, por 2 a 3 minutos com solução clorada, 3 colheres de sopa de cloro, né, em 1 litro de água. Ah, mas eu vou dar uma potencializada aqui, eu vou colocar 1 copo, 2 copos aqui, 200 ml de água, de cloro em 1 litro de água. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Porque justamente, como se ele pudesse exemplificar aqui, né, vou dar um exemplo aqui bem superficial, viu, gente? Né? Para que eu tenha esse controle dessas bactérias, a sanitização desse ambiente, eu tenho que ter um produto diluído, né? De uma forma que ele consiga penetrar nesses micro-organismos, né? Que possam trazer alguma contaminação para o ambiente. Quando eu coloco uma solução muito concentrada, é como se ela tivesse com moléculas grandes e não conseguisse penetrar, por exemplo, naquela bactéria, né? Como ela não conseguisse penetrar, um bom exemplo, né, é o álcool 70 contra o coronavírus. Por que a gente não usa o 46, né, o 90, né? Por que a gente não faz uso? Não, é 90 e 96? É uma dúvida aqui, né? Mas por que a gente não usa? E é o 70%, porque ele tem justamente a condição de penetrar no que a gente poderia dizer parede, né, do vírus e assim o eliminar. Então, da mesma forma, a gente deve levar em consideração. Quando se colocou que é 3 colheres de sopa de cloro em 1 litro de água, isso aqui não foi à toa. Houve testes laboratoriais para verificar a sua eficiência. E agora a gente não precisa inventar a roda. Tá bem, turma? Cercar bem, né? Pois a umidade favorece o crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, como a gente disse com relação à nossa mão. Tá bem? E traz aqui também uma outra questão muito importante, né? Quando a ventilação natural não for suficiente, deve ser instalado exaustores ou sistemas para a climatização do ambiente, mas é proibida a instalação de ventiladores nas áreas de processamento. Será por quê? O que é que o ventilador faz, gente? Ele, ao ventilar, ele espalha, né, pelo deslocamento de ar, ele espalha total o que há de possibilidade, o que há de partícula suspensa ali naquele ambiente, né? E aí pode ser um vírus, né? Pode ser sujidades, como poeira, né? O ventilador ele faz isso. O exaustor nada mais é do que a retirada do ar, principalmente o ar quente, naturalmente ele leva para a área externa, né? Os exaustores eles são geralmente colocados nos telhados, então todo esse ar aqui, né, que ele aí tem processo por entrada de ar e o exaustor ele faz essa saída de ar e naturalmente leva também essas sujidades ou as partículas que estão suspensas nesse ambiente, tá ok? Em algumas condições, né, são autorizados o trabalho com ar-condicionado e tudo, mas são questões bem específicas de cada tipo. Qual é a finalidade dessa agroindústria? Com que tipo de alimento que ela vai ser trabalhada? Então, tem regra,
tem normativas para todos esses tipos de alimento. Não é porque eu estou cuidando aqui, eu estou trabalhando com hortaliças, né? Ou estou trabalhando aqui com, vou colocar aqui um exemplo, né? Eu vou efetuar um processamento mínimo, vou pegar ali a abobrinha, vou pegar o quiabo, né? E vou fazer um processo aqui de processamento mínimo. Ou então eu vou trabalhar com a banana, que fazer o doce da banana vai ser logicamente diferente se eu for trabalhar em algumas questões, é óbvio, se eu for trabalhar com a questão de filetagem de peixe, né? Ou se eu for trabalhar, por exemplo, com o processamento do milho para transformar ele em canjica, né? Para transformar ele em flocão, né? Que já passa por questão de temperaturas, enfim, de uma série de outros processamentos que são distintos de acordo com o tipo de alimento, né? Então, a gente precisa verificar qual é o tipo de alimento que a nossa agroindústria trabalha e verificar a legislação específica para tratar de questões, detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Ok? E aí vale essa regra que, de forma geral, ventiladores não é a melhor opção para a gente manter o ambiente mais agradável. E precisa, não só pela questão dos materiais, dos alimentos que a gente possa estar, né, manipulando, mas também pela nossa condição de trabalho. Um ambiente quente, um ambiente sem ventilação, nos leva à exaustão muito mais fácil, né? Então, as nossas glândulas sudoríficas irão trabalhar muito mais, né? A gente vai ter produzido muito suor, e imagina esse suor caindo aqui junto aos alimentos, né? Então, não é uma boa ideia. Higiene dos equipamentos, né? Isso é também uma questão muito importante, corriqueira, né? Os equipamentos devem ser em número adequado para o volume de produção e deve levar em conta as particularidades dos processos produtivos do estabelecimento. Vale quem diz, saber o que é o que eu estou manipulando, o que é que eu estou processando, o que é que eu estou beneficiando, para eu saber que tipo de equipamento é adequado, né, atende, né, as particularidades do processo produtivo do estabelecimento. Eles devem ser instalados obedecendo à sequência das atividades de produção, com afastamento suficiente entre si e os demais elementos das dependências. Imagine só. Imagina se eu tivesse a recepção que eu recebo as bananas, né? Mas a higienização das bananas ficou lá atrás. Aí eu tenho que passar com esse produto por toda a agroindústria, que está com as sujidades lá do que possa ver alguma sujidade lá do campo, por toda a unidade de processamento, aqui, o beneficiamento, faço a limpeza, para depois eu voltar para cá, para o processo de descascamento e tal, e continuar com... Essa lógica já viu que não cabe, né? Então, tem que ser instalado de acordo com a sequência lógica do processamento ou do beneficiamento daquele alimento, ok? E isso facilita não somente o trabalho das pessoas que atuam no ambiente, mas também a manutenção, higienização, desinfecção e até a inspeção sanitária. Então, como a gente vai ter constantemente esse processo, é porque duvidam que a gente está fazendo de maneira higiênica? Não, gente. Isso aqui é para assegurar e dar legitimidade à nossa agroindústria, enquanto ao atendimento das boas práticas de fabricação nas agroindústrias familiares, principalmente, viu? Porque a gente precisa, né, assegurar que já temos um produto diferenciado. Grande parte dos nossos agricultores e agricultoras estão cada vez mais envolvidos em produção voltada à estabilidade, à produção orgânica, agroecológica. E na agroindústria, a gente quer que também esse reconhecimento venha cada vez mais forte, para a gente ter produtos diferenciados. Muitas vezes não temos condições de disputar em termos de volume, mas a gente tem em termos de qualidade e de um produto diferenciado que os consumidores e as consumidoras façam questão de adquirir, porque sabe que, através das inspeções sanitárias, isso também está sendo legitimado. Temos aqui responsabilidade sobre a saúde, né, sobre a saúde pública, e temos responsabilidade sobre os nossos nomes, né, o nome dos nossos empreendimentos, tá bem? Longa vida a todos, né? Higiene dos utensílios, naturalmente, né, para amolecer incrustações, né, mergulhe os utensílios e peças dos equipamentos em água quente, é uma técnica que se faz para
para a gente poder estar tirando isso. Imagina aí a gente não fazer a higienização correta, né, de uma faca, ela ficar com resíduos, porventura, por alguma questão ou outra, passou alguns dias sem ser utilizada, aquilo ali já criou um ambiente perfeito para o desenvolvimento de pragas. Né? De pragas não, desculpa, né? Falando da agricultura, estou lembrando agora aqui, ó. Mas de bactérias, né? E aí, novamente, a gente usa aquela faca para manipular outros alimentos, levando à contaminação, e aí o risco ele só vai ser propagado, só vai continuar. Né? Umedeça a esponja, feche a torneira, economia de água, consciência quanto a isso, e despeje detergente nas peças. Né? Ensaboe, né, a peça e as enxague bem. E depois fazer o quê? Deixar secar naturalmente, sem o uso de pano. O pano úmido, será que ele não tem bactéria? Estou com a peça aqui limpa. Peguei o pano aqui úmido, cheio de bactéria. Eu vou aqui agora limpar a peça limpa? Não fiz nada. Né? Acabei jogando meu trabalho todo de higienização dos utensílios na lata do lixo. São coisas muito simples, gente, que a gente pode ter total condição de fazer cotidianamente e a gente ter, de fato, boas práticas na fabricação de alimentos em nossas agroindústrias familiares. E assim a gente agradece mais um momento, mais uma participação nesse processo aqui de orientação, porque a gente acredita que a agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, ela pode ser desenvolvida de maneira sustentável, de maneira responsável, frente às legislações vigentes, e que a gente pode ter, sem dúvida, os nossos produtos totalmente diferenciados, né? Não só caindo no gosto pelos sabores, né? Seja da Caatinga, seja do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, por tantos outros biomas, o Pampas, né? Tantos, o nosso querido Pantanal, né? Que tanto está sofrendo com esse processo, né? De queimadas, mas a gente tem condições de ter as nossas agriculturas familiares, as nossas agriculturas familiares sendo tratadas como de excelência. E a gente tem todas as condições. Fica aí a dica da parte de higienização junto às agriculturas familiares e até a próxima. Obrigado a todos e a todas.